Senhoras e senhores, boa tarde. Sem mais demora, vamos para a palestra Curadoria Digital e Dados de Pesquisa com o professor Dr. Luiz Fernando Saião. O professor Luiz Fernando Saião possui graduação em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pelo IBICT, doutorado em Ciência da Informação, trabalha desde 1980 na Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde já exerceu os cargos de chefe do Centro de Informações Nucleares, chefe da Divisão de Tecnologia da Informação, coordenador-geral de Informática, representante no Brasil do International Nuclear Information System, coordenador-geral da Rede Regional de Informação em área nuclear, é conselheiro do CONARC, docente na pós-graduação em Biblioteconomia da Unirio, da pós-graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa de Barbosa, foi membro do Comitê Técnico-Científico do IBIC e da Comissão de Ensino CENEM. Tem como áreas de interesse bibliotecas digitais, publicações eletrônicas, interoperabilidade, base de dados, curadoria de dados e pesquisa e preservação digital. Com a palavra, o professor Fernando Saião. Boa tarde. Eu peço desculpas pelo grande atraso, mas acabou que o almoço ficou complicado, a gente teve que almoçar no hotel, voltar. O Guilherme ainda não conseguiu voltar, Então, peço desculpas a vocês, E também quero dizer que é um grande prazer estar aqui no FTB, nessa reunião. Acho que essa reunião é muito importante, porque é uma reunião, como foi dito no começo, ela verticaliza a questão dos dados, ela é focada na questão de dados. Isso torna esse evento muito importante. Bem, a minha palestra, a minha conversa com vocês, ela tem um objetivo assim, oculto, que eu vou revelar logo. Eu vou começar pela conclusão. Eu acho que a gente está tendo um grande problema no país atualmente com essa questão dos dados. A gente percebe que as instituições de pesquisa, as universidades, começam a criar repositórios de dados, e esses repositórios de dados, eles são muito genéricos, muito sem especificidade. Eles surgem diante de vontades políticas ou de desejos de criar novos serviços de informação, e eles perdem um pouco o contato com as comunidades de pesquisadores. Então, a gente percebe nos nossos estudos ali que é necessário que as plataformas de dados sejam muito próximas das comunidades de pesquisadores. Senão não funciona. Senão a gente vai começar a criar repositórios, cemitérios de dados, em vez de repositórios de dados. E a gente pode voltar a cometer o erro que a gente cometeu com os projetos de repositórios institucionais. A gente percebe que os repositórios institucionais não têm serviço, não têm um contato próximo com os usuários, com os pesquisadores, e acaba perdendo a função. Então a gente tem a grande chance de não cometer esse erro novamente, a gente corrigir essa trajetória. Nós percebemos que a tendência mundial é que os repositórios nasçam das comunidades e sejam orientados, condicionados ou apoiados pelos serviços de informação, pelas bibliotecas de pesquisa, e você tem um contato orgânico com os pesquisadores. Então, é um enfoque superdisciplinar. E como pretexto para falar disso, eu gostaria de falar um pouco sobre uma questão também muito importante, que a gente considera muito importante, é que uma parte da produção acadêmica das universidades, por exemplo, cerca de 50% desaparecem, não são publicadas. Então a gente tem uma questão muito delicada aí, é que as nossas infraestruturas de gestão de dados não são capazes de tornar visíveis a produção de dados dos nossos pesquisadores. E uma outra questão complicada é que nós temos a tendência de tratar a curadoria de dados, a gestão de dados, e a curadoria também, de uma forma uniforme, sem distinguir.
essas culturas, né? Então, a ideia dessa palestra é tentar esclarecer um pouco esses pontos de vista, né? Sobre a questão da necessidade de a gente criar plataformas disciplinares ligadas organicamente com as comunidades de pesquisadores e que a gente também crie, que a gente também perca um pouco o foco da questão dos repositórios. Se a gente pensa em plataforma de gestão de dados, né? Plataformas que têm inúmeros serviços, inúmeras formas de apoio à pesquisa e que têm visibilidade a esses ativos profissionais. Então, uma ideia ambiciosa, né? Uma palestra ambiciosa, mas eu queria mostrar a vocês que como é necessário a gente criar plataformas específicas para isso, né? Então, eu vou começar, então aqui, esse aqui é o título da palestra, mas tem um subtítulo aqui, né? Como é que eu passo aqui? O outro de baixo. Tá. É a gestão do que a gente chama de cauda longa na pesquisa. Tá? Essa é a nossa questão aqui, esse é o nosso foco de estudo. Meu da professora Luana, que está aqui, ela vai nos fazer palestra, vai falar sobre isso novamente. Né? Okay? Então, assim, o que a gente percebe aqui, né, é que. Deixa eu ver se está aqui no cantinho aqui. Está dando para ver? É que a gente tem uma riqueza fantástica que conta a história da geração de conhecimentos, né, do fluxo de produção, de sites, né, que se acontece dentro dos laboratórios, né, o cara monta o experimento, processa os dados, planeja, faz, refaz, né, e toda essa trajetória de erros e acertos, né, ela é perdida, porque só uma parte pequena, cerca de 10%, são publicadas em livros, revistas, periódicos científicos, né? E a gente chama de dados de alta densidade. Né? Então, você tem toda uma história aqui, né? de descoberta, de coleta, de geração de dados, que está oculta por trás de um gráfico. Né? E esse é um problema importante. Né? Você tem uma parte da ciência visível, que parece nos periódicos, por exemplo, e uma parte invisível, que é a maior parte delas, que a gente desconhece. Né? Essa é uma questão geral que nós temos aqui. Né? Okay? E assim, a gente sabe que esses dados, né, se eles forem publicados, se eles aparecerem em plataformas de gestão de dados, se eles forem tratados, eles podem gerar novos conhecimentos, né, novas visões, né, coisas que a gente já sabe. Né? E, assim, ele serve para reprodutibilidade científica, esse princípio da reprodutibilidade científica, né? Isso um pesquisador em outro lugar pode reproduzir para a pesquisa, em termos muito gerais, né? Validar as pesquisas, ajudar na revisão por pares, a autocorreção, a ciência precisa se autocorrigir. A ciência não é uma coisa perfeita, ela tem um monte de deslizes, imperfeições, fraudes, um monte de coisa, né? Como um empreendimento humano, ela também tem muitas falhas, né? Então, os dados servem para a autocorreção da ciência, né? Avaliação dos pares, novas interpretações e base para novas pesquisas. Né? Então, essa parte que está invisível, se for bem tratada, né, se for passar por essas gerências de gestão, elas podem servir para essas coisas aqui. Né? Ok? Mas para que isso, né, como eu falei, para que isso possa acontecer, né, para que esses processos de gestão de dados, esses processos de geração de dados, de coleta de dados, de processamento de dados, possam aparecer, possam surgir, possam se tornar insumos para novas pesquisas, é necessário que a gente crie infraestruturas que não são só tecnológicas, mas gerenciais, políticas, né, informacionais, para dar visibilidade a essas atividades. Né? Então, assim, eu acho que o trabalho importante das bibliotecas científicas, né, é apoiar essa visibilidade a esses processos de geração de dados. Né? Okay? Então, uma coisa importante para a gente é que nós temos essas infraestruturas, né, que não são só tecnológicas, mas variam, são políticas, gerenciais, informacionais e tudo mais. Né? Okay. Bem, e assim,
assim, a gente vê que a sociedade, né, muita gente demanda por isso, o cidadão comum que quer saber o que está sendo feito, né, as agências de fomento, né, querem que você, né, faça planejamento dos seus dados e que faça planos de gestão desses dados, que faça planos de compartilhamento, a ciência aberta, a science, e assim por diante. O pesquisador que quer ser recompensado por ele poder organizar esses dados e colocar disponíveis, né? E assim por diante. O editor científico, o professor, né? Os dados de pesquisa são fontes importantíssimas para estudo de ciência, o estudo de medicina, por exemplo. As imagens, por exemplo, são super importantes, né? Para o ensino de ciência, o ensino de medicina, e assim por diante. Né? Então eu preciso de infraestruturas que começam lá, são políticas internacionais, nacionais, até chegar às infraestruturas mais tecnológicas, mais, digamos, mais locais até. Né? Okay? Então, a gestão de dados exige isso. Isso é uma infraestrutura que começa lá no mundo político, né? Quando se estabelecem, por exemplo, formas de recompensa, de fomento, de distribuição desses dados, né? Até chegar às especificidades aqui, né? Documento, arquivamento, preservação, tudo mais. Né? Então, assim, vamos nessa direção. Né? E essas infraestruturas, né, elas não são, eu insisto nisso muito, né, porque a gente tem essa ideia de que o repositório vai resolver tudo. Né? Certo? Não é isso, a gente precisa de estruturização política, financiamento, capacitação, pesquisa, legislação, boas práticas, parcerias, tecnologias, todas essas tecnologias que a gente conhece, né? Okay? E padrões. Padrões são fundamentais. Né? Tem se falado muito aqui em interoperabilidade é a palavra da moda, como se disse a parte da manhã. Então, existem padrões. Né? Uma coisa fundamental nessa gestão são os metadados, né? Que são coisas da área de informação. Então, eu acho assim, que a gente tem uma parcela pequena de tecnologia que está resolvida, grande parte dela está resolvida, e uma enorme, né, parcela de recursos de informação que devem ser colocados na gestão de dados e pesquisa. Ok? Estou indo muito rápido, pessoal. Às vezes eu falo rápido, né? Não. Então, essa infraestrutura, isso que eu queria mostrar para vocês, não está só restrito ao repositório. O repositório é um subconjunto de toda essa tecnologia que está em volta aqui, entendeu? Então você precisa de recursos computacionais para análise, modelagem, simulação, visualização, armazenamento, né? Curadoria que vai agregar valor aos dados, né? Colaboração, interoperabilidade. Né? Então a gente tem uma série de coisas que criam esse conceito de plataforma, né? Que supera o conceito de repositórios, que está distante, né? Que é mais amplo. Ok? Esse parece uma coisa banal, mas é muito importante a gente pensar nessa situação mais ampla. Né? Então, assim, para afindar essa parte aqui, né, por que gerenciar? Então, por que conectar os dados? Né? Aqui. Por que gerenciar? Preservar a integridade da pesquisa, permitir que os dados estejam disponíveis. E, bem, e assim por diante. A gente tem uma série de motivos para poder manter, né, por gerenciar os dados. A transparência vai ficar aqui, vocês vão poder ver isso com detalhe. Né? Okay? Mas aí, pessoal, aí surge uma questão fundamental, né? que é a questão que a gente tem estudado ultimamente. É que nós temos a tendência, a gente vê essa tendência fortemente, de tratar os dados de igual maneira, de igual forma. Né? Parece que os dados são sempre iguais, mas não, eles primam por serem diferentes, heterogêneos. Essa é a grande dificuldade, né, dessa gestão. Né? E aqui existe uma diferença muito importante aqui. Né? A gente tem o que a gente chama de big science. Né? Big science, que são os grandes instrumentos, são projetos com grandes instrumentos, altos custos, longa duração, muitos colaboradores e pesquisa distribuída. Por exemplo, né? A área de genoma, né? A área de astronomia, de física das partículas. Né? A gente tem lá o grande colisor lá na Europa, né?
que é o maior artefato humano de pesquisa, né? Tá? Que gera, sabe, 15 milhões de petabytes por ano. Na parte da tarde, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão desse protagonismo da Big Science. Né? E a gente tem uma coisa que está muito próxima da gente, que é as Small Sciences. É a ciência feita dos laboratórios da universidade, por exemplo. Né? Pequenos instrumentos, aqueles instrumentos que o cara não faz, né? Baixo custo, que quem financia isso é o CNPq, por exemplo, com bolsa, com equipamentos e coisas que vocês sabem. Pequena duração, tem no máximo 3 anos. Né? Equipes pequenas, às vezes é um pesquisador somente. Né? Um pesquisador somente. E é pesquisa local, né? Local que pode ter uma abrangência ampla. Né? E assim, essas pesquisas a gente chama de pesquisa orientada por hipótese. O cara gera uma hipótese e trabalha para comprovar essa hipótese. Comprovar ou não comprovar. Né? E na Big Science você tem um negócio chamado uma ciência orientada por dados. Okay? A gente vai ver isso à tarde, aqui com mais precisão. Okay? Mais tarde, na outra mesa. Né? Bem, e essa grande ciência, pessoal, não é uma coisa nova, não é uma coisa de agora. Né? Esse cara aqui é o Sora Price, né? E como é que eu volto aqui agora? De cima. Não, tá. Esse cara é um físico, historiador, o cara dava essa informação, né? Que em 76 já falava assim, que o aspecto de grande escala da ciência moderna, nova, brilhante, toda poderosa, é tão evidente que foi criado para descrevê-la o expressivo termo, grande ciência. Né? Mas não foi ele que... A grande ciência é tão recente que muitos de nós não recordamos das suas origens. A grande ciência é tão vasta que começamos a nos preocupar com o tamanho do monstro que criamos. A grande ciência é tão diferente da anterior que nos lembramos talvez com nostalgia da pequena ciência, que construiu no passado a nossa maneira de viver. Né? Isso é do livro do Price, Sora Price. Mas não foi ele que cunhou esse termo, né? Grande ciência. Foi esse cara aqui, ó. Né? Nos dias de hoje, o maior ímpeto dos investimentos e das atenções dos órgãos formuladores de pesquisa, das políticas científicas, se voltam para esse segmento da ciência contemporânea. Essa nova configuração colossal que se instala no cenário científico tem sido comparada às pirâmides do Egito e às grandes catedrais da Europa medieval. Olha só, nessa época já se tinha essa visão, né, que o fomento, os recursos eram todos drenados pela grande ciência. E isso continua acontecendo. Né? Uns 2 meses eu estive lá em São Paulo, né, numa reunião lá sobre dados, né, e foi lá uma pessoa da FAPESP fazer uma palestra. Então eu percebi que os caras só falam no Big Data, né? Na Big Science. Ninguém se preocupa com os dados que estão nos laboratórios. E a gente vai ver que esses dados são os dados mais importantes que a ciência tem. Né? Então, assim, as características, né, dessas 2 áreas aqui são super importantes para a gente pensar nos processos de gestão. Né? Então, por exemplo, na Big Science a gente tem uma uniformidade de dados. Os dados são uniformes, são iguais, têm o mesmo formato. Né? Eles são gerados pelo mesmo instrumentos. Então, lá no CERN, por exemplo, lá no grande colisor que é na Europa, os dados têm o mesmo formato. Eles são iguaizinhos. Né? Então, é mais fácil você gerenciar esses dados, porque eles são iguais, são parecidos, são primo-irmãos. Né? Certo? Então, são homogêneos, os instrumentos são automatizados, e os procedimentos de geração de dados são padronizados. Né? Na cauda longa, nesses pequenos laboratórios, não. São heterogêneos, gerados e coletados manualmente e são específicos. Cada laboratório, cada departamento, cada situação tem uma especificidade, coleta dados diferentes, mesmo que seja uma situação com formatos diferentes. Né? A gestão
a curadoria está presente, né? Quando os projetos de genoma geram dados, são curados, eles são tratados, esses dados aqui, né? E no mundo da small science, né? não há curadoria, não é? Tá? A curadoria individual. Os repositórios digitais são disciplinares, eles são voltados para uma questão de disciplina, tem uma ligação orgânica com a disciplina, com a comunidade, né? E para a cauda longa, para esse laboratório, a gente tem os repositórios multidisciplinares. E a gente vai ver que esses repositórios multidisciplinares, os repositórios institucionais, por exemplo, são muito problemáticos para preservar e fazer curadoria desses dados, né? E assim, olha só, a preservação não tem preservação, né? Não tem emissão de preservação. Armazenamento, a grande ciência tem sistema de histórias, né? A gente aqui tem, no computador pessoal, no pendrive, na gaveta talvez, né? Okay? E a estruturação é coisa muito super importante, né? A grande ciência não usa esse conceito de repositório, mas são grandes bancos de dados, né? Bancos de dados específicos, modelados especificamente para trabalhar esses dados, né? Okay? E aí a gente tem que na pequena ciência, a gente tem basicamente planilhas, né? Os pesquisadores usam, quando usam alguma coisa, usam planilha Excel. Vocês veem a diferença fantástica que tem nesse negócio? Né? Então esses caras da Big Science não precisam de nada, já tem tudo, né? É o paraíso dos dados, né? Okay? O acesso ali é aberto, distribuído na Big Science. Isso é necessário que o acesso seja distribuído. Então os caras lá do grande colisor, eles geram 600 milhões esqueci o nome, de fenômenos, né? Eles pegam 600 milhões de fenômenos, não é esse o nome não, né? Por segundo. E esses dados não podem ser analisados por um só sistema. Então esses dados são distribuídos para o mundo todo. O compartilhamento aí é uma coisa fundamental, não é uma dádiva, né? Não é uma coisa humanística, legal, bacana, mas é uma necessidade, um imperativo desse tipo de ciência, entendeu? A distribuição, né? Para isso se usa a computação em grade e tudo mais, né? O reuso é imediato, sim, imediato. O cara que está lá em Singapura ou em São Paulo recebe esses dados imediatamente, né? E aqui não, aqui o acesso aqui é obscuro, protegido. O cara bota os dados no bolso, no seu pendrive, no seu computador pessoal e ele some, ele não é publicado, ele se torna invisível, né? E imediato e globalizado. O reuso é imediato e globalizado para Big Science e para Small Science é episódico, entre amigos. É uma ação entre amigos, né? Você faz pesquisa comigo, eu dou os dados para você, né? E o financiamento na Big Science é um fluxo contínuo. Tem um apoio internacional, tem grandes agências envolvidas nisso, né? E na pequena ciência, os pequenos laboratórios têm um projeto, esse projeto de pequena duração, né? Reconhecimento e recompensa. Sim, o pesquisador desses grandes projetos são recompensados por fazer a curadoria dos dados, por organizar os dados, publicar os dados. E aqui não, a gente não tem, o CNPq não te recompensa por você fazer a gestão dos seus dados, né? Então vocês veem que tem duas situações diferentes que a gente não atenda muito quando projeta a nossa plataforma de gestão de dados, né? Agora, passou direto aqui? Passou. Sempre me roubo com essa tecnologia aqui. Então, esses caras da Big Science, eles têm expertise, pesquisadores, cientistas de dados, né? Bibliotecas de dados, arquivistas, instrumentos fantásticos, telescópios, satélites, colisões, né? Aquele negócio era 600 milhões de colisões por segundo, né? Recursos computacionais, software, rede de dados, os caras têm tudo. É o céu dos dados, né? Os nossos laboratórios são os infernos, reformam o inferno, o purgatório dos dados, né? Okay? Então, mas assim, cara, será que essa ciência produzida nesses laboratórios,
é uma ciência de segunda qualidade, de segunda linha? Né? É uma ciência menor? Não, pessoal, não. Pelo contrário. Aqui você tem aqui, olha, a gente chama cauda longa porque a maioria das coleções de dados produzidas pela pesquisa científica é gerada por pequenos laboratórios. Quer dizer, a maioria é gerada aqui na cauda longa, né? Essa discussão estatística. A maioria dos dados é gerada na cauda longa. Quer dizer, nossos pequenos laboratórios que geram a maior parte dos dados. Né? O Big Data científico não está aqui na cabeça. Nos lembrando, está aqui. Pô, fenômeno interessante esse, né? Certo aqui. Dados da grande ciência são fáceis de manipular, compreender e arquivar. A pequena ciência é terrivelmente heterogênea e muito mais vasta e gera 2 a 3 vezes mais dados do que a Big Science. Né? Esse cara aqui, McCall, que fez essa pesquisa. Né? Então, o Big Data científico é o nosso pequeno laboratório. Okay? Aqui, ó, número de datasets, pequenos laboratórios, equipes individuais, e aqui os grandes projetos. São poucos projetos que geram muitos dados. Aqui são muitos projetos que geram poucos dados. Uma média de 2 gigabytes, né, de dados. São coisas pequenas, são planilhas. Né? Interessante isso aqui. Então, pessoal, esse é o nosso problema. Né? Porque uma parte considerável disso aqui não está publicada. Desaparece, some, né? Não serve para nada. Então assim, cara, por que não? Esse cara não obedece. Então assim, os dados da cauda longa, eles são super heterogêneos. Super heterogêneos. Eles variam. Em termos de tamanho de coleções, você tem coleção de 1 GB a coleções imensas, né? Imensas. Né? Os formatos de dados são completamente diferentes, são super variados. Né? Então, cada laboratório tem um formato, às vezes um equipamento, um formato proprietário. Né? Mesmo os laboratórios que fazem uma pesquisa geram dados em formatos diferentes. Né? Isso cria uma complexidade muito grande. Né? A estrutura dos dados são diferentes, às vezes você tem dados estruturados em planilha, outros em banco de dados. Né? O nível de complexidade dos dados, você tem dados simples, que é uma imagem, como tem dados que são super complexos, que formam compostos de vários arquivos, que tem programas embutidos e tudo mais, né? Como um banco de dados, por exemplo. Né? E varia muito em termos de domínios disciplinares. Né? Se a gente olhar aqui, vou tentar voltar aqui, né? A cauda longa se estende por todos os domínios disciplinares. Né? Os domínios tecnológicos e as humanidades também, né? Ciências humanas, ciências sociais. Okay? Então, a gente tem uma vasta heterogeneidade, né? Nesses termos aqui, né? De tamanho, formato, estrutura, complexidade, domínios disciplinares, tecnologias usadas para a geração desses dados. Então, vocês estão vendo que a gente tem uma complexidade muito grande para fazer sistemas que possam lidar, gerenciar os dados da cauda longa, que são os dados, enfatizo, produzidos pelos pequenos laboratórios no cotidiano das universidades, das pesquisas. Né? Então, esse é um problema terrível, não é um problema local nosso, é um problema da humanidade hoje, do mundo todo. Né? Se a gente procurar na internet, você vai ver que tem muita gente trabalhando nesse problema aqui, a complexidade e a heterogeneidade dos dados gerados na cauda longa da pesquisa. Ok? Tá? Então, assim, olha, e aí a gente tem, que eu sou um otário, já revelei já o segredo, né? A gente tem que grande parte desses dados aqui, da cauda longa, não são publicados. Né? A grande parte não está publicada ou está armazenada nos laboratórios. Né? Elas não vão nem para os periódicos. Okay? Então, aqui o Big Data organizado, aqui é o limite da literatura, isso aqui é publicado, isso não é. Pequeno número de grandes projetos científicos que geram muitos dados.
Isso já falei, né, que são distribuídos por todos os domínios da ciência. Ok, dá a entender disso aí, né, que a gente tem um problema grande, né? Quer dizer, o problema pior foi para a gente mesmo. Né? Mas só que, como eu falei a vocês, essa não é a ciência menor, não é a ciência menos importante. Uma coisa super interessante é que aqui, não é aqui que surge o prêmio Nobel, por exemplo, não recai nunca aqui, mas recai aqui. Né? As grandes descobertas, inovações, a independência criativa está aqui. Isso aqui é uma pesquisa super homogênea, cujos resultados já são previstos. Né? Então, os caras lá do grande colisor procuram uma situação já pré-determinada. Eles sabem o que procuram. Não tem surpresa ali, não tem inovação. Né? Okay? Então, essa área aqui se torna super importante para a ciência. Tá? Porque é aqui que se surgem os modelos, as patentes, os artigos científicos, né? As ciências disruptivas, né? A inovação, a independência criativa, o conhecimento multidisciplinar e a autonomia. Então, aqui tem essa frase do Hegel, que é um super pesquisador dessa área, diz: parece mais provável que a ciência transformadora venha mais da cauda longa do que da cabeça. Mas é verdade. A prova é que você não tem prêmio Nobel na cabeça, sim na cauda longa. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade grande de gerenciar esses dados. Né? Okay? Agora, tem um autor que diz o seguinte: a ciência, a Big Science legal, é a que gera muitos projetos na pequena ciência. E é verdade. Né? Se você tem, por exemplo, duas áreas super importantes, neurociência e astronomia, essas áreas são um símbolo de que você precisa de uma diversidade de dados. Você precisa de dados gerados na cauda longa e dados gerados no Big Science, para criar o que a gente chama de ecologia dos dados, a diversidade que gera novos insights, novos conhecimentos. Né? Então, aqui esses dois exemplos são legais, porque a neurociência, né, ela precisa, né, as grandes, é uma Big Science, mas as grandes descobertas se dão na pequena ciência, na parte pequena da neurociência. E a astronomia é super interessante porque você tem grandes projetos, você tem grandes observatórios, observatórios espaciais, por exemplo, telescópios espaciais, e você tem os observatórios terrestres, que fazem parte da pequena ciência. E a relação entre os dois é produtiva. Né? Os caras conseguem gerar conhecimento entrelaçando os dados da cauda longa e da cabeça, né? Criando essa ecologia de dados super produtiva. E também tem a questão da interdisciplinaridade. Né? A gente não pode criar esses ciclos. Né? Aqui, tem até esse texto aqui, ó, a perspectiva sistêmica do espaço de dados torna a integração desses ativos chave para a resposta de novas negações de ciência. Isso acontece especialmente ao vincular a estabilidade da grande ciência ao território de alto coeficiente de autonomia e independência da cauda longa, cujas condutas desafiadoras favorecem a inovação, a geração de conhecimento multidisciplinar. Está no livro lá isso aí. Está no livro ali. Então, vocês entenderam isso? A gente precisa das duas ciências, entendeu? Uma interlocução dessas ciências. Né? Essa a questão. Né? E que as coisas importantes, inclusive a geração de empregos, né, se dá naquela ciência, que é a ciência feita nas nossas universidades. Né? E eu enfatizo muito isso porque a gente esquece que a riqueza desses pequenos projetos, né, são eles que geram os artigos periódicos. Não é a grande ciência que gera artigos periódicos. Né? Então a gente tem essa pirâmide aqui que nós adaptamos aqui da Royal Society, de colocar aqui os créditos, né? Essa é uma adaptação, mas melhoramos, né? Vamos melhorar. Então aqui você tem aqui os recursos de informação internacionais relevantes. Aqui o banco de dados de proteína, o grande colisor, o europeu
PIN, Bioinformática Instituto, e assim por diante. Os centros nacionais, esses caras aqui são super valorizados. Né? Super valorizados. Depois a gente tem os repositórios institucionais, disciplinares. Esses caras são super transados, eles têm modelos interessantes, eles não têm essa ideia de repositório, mas têm a ideia de banco de dados modelados para as questões específicas da comunidade, da disciplina. Você tem, por exemplo, banco de dados só de modelos biológicos, né, com um monte de serviços, um monte de coisas interessantes. Então eles nascem da comunidade, crescem, né, e se fragmentam em sistemas específicos, mais específicos ainda. Então, para a análise de genoma, você tem vários sistemas, vários bancos de dados que se juntam, né, e formam estruturas muito personalizadas, muito particulares. Né. Essa é a questão fundamental para a gente hoje. Né. Depois a gente começa a cair no inferno aqui. Né. O inferno são os repositórios multidisciplinares, né, e institucionais, né, que não são capazes de oferecer serviços talhados, preservação, curadoria, né? E o acesso é muito restrito. Nossa, isso. O acesso é muito restrito, né? E tem uma coisa muito importante, a gente nunca fala aqui. A gente fala muito na representação dos dados, na indexação, mas pouca gente fala na recuperação dos dados. Alguém já ouviu falar em recuperação dos dados? Até alguém já falou para vocês sobre recuperação de dados? Então, essa é a questão delicada, né? Nos repositórios institucionais, você não consegue recuperar com precisão os dados que você quer. Ou você recupera grandes coleções, ou você não recupera um segmento específico, você não recupera especificidades, entendeu? Então, essa é a questão fundamental. A gente não tem, né, metadados para poder lidar com isso aqui. A gente não tem serviços, a gente não oferece serviço aos pesquisadores. Por isso que eu acho eu acho, todo mundo que estuda esse assunto acha que os repositórios de dados multidisciplinares, que se incluem os institucionais, podem virar cemitério de dados, né, para essas questões que estão. Bem, e aqui por último, aqui estão as coleções individuais. Aqui é o purgatório, e aqui é o inferno. Né? E aqui é o céu. A gente precisa criar o céu para os dados da cauda longa. Eu tenho 10 minutos. Não, o senhor tem mais 15 minutos e a gente abre 5 minutos. Tá, 15 minutos. Então, você me avisa aí. Tá. Bem, então aqui, pessoal, o sucesso de serviços de informação para a pesquisa está relacionado à sua capacidade de dar apoio às práticas e culturas da comunidade, né, científica da instituição. Então, não adianta a gente querer fazer grandes repositórios de dados, porque ele não, né, eu falo isso porque, quando você quer falar isso depois, eu falo agora. Você já falou um monte de coisa que eu ia falar, agora você fala o que quiser que eu reformular tudo. Não vou falar, deixa eu falar. Então, ok, então assim, olha, será que a gente está construindo um repositório de dados, cemitério de dados, de repositórios, né, que vão, né, que você vai guardar dados lá, mal representados, que não vão ser recuperados, não vão ser preservados, não vai ter curadoria? Essa é a questão. Provavelmente a solução pode ser que a gente tenha que construir repositórios talhados às áreas, às disciplinas, às comunidades, e depois tentar criar uma interoperabilidade. A gente também não pode criar silos, né, cofres de dados. Né? A gente tem que conseguir que esses repositórios se falem, né, via interoperabilidade semântica e ontologias, seja o que for, né? Para a gente ter também o reuso interdisciplinar. Né? Vamos ver o que eu posso falar aqui mais aqui. Tá. E assim, outra questão importante nesse mundo que a gente está trabalhando é saber por que os pesquisadores não compartilham. Né? A maioria dos pesquisadores concordam em tese com os principais princípios de compartilhamento e reuso, preconizados pela ciência aberta, mas relutam em compartilhar seus próprios dados, como parte do curso de pesquisa, e o fazem mais como exceção do que como regra. Verdade, né? Agora, por que isso? Vamos lá. O que a gente descobriu aqui? Né? Em termos gerais, né? O cara tem restrições culturais, tem disciplina que compartilhar faz parte da tradição, como, por exemplo, a astronomia, né? como física.
Mas tem outras disciplinas que é um negócio, que é um segredo, né? Como química, por exemplo. Química é super fechada. A área nuclear, a área que eu trabalho, a área nuclear, né? Tá? Então, isso também faz parte da cultura disciplinar. Né? Para a astronomia é fundamental para o compartilhamento. É fundamental, senão não funciona. Né? Interesses econômicos, né? O cara tem patente, tem uma patente, tal, tem coisas comerciais e tudo mais. Né? Resultados negativos. O cara acha que se a hipótese não foi confirmada, se deu errado a experiência, ele não vai publicar os dados. Mas sim, tem que publicar, né? Tem que publicar os dados. Né? Dados negativos também são dados, né? Ok? E a gente hoje tem periódicos voltados para isso. Periódicos de dados negativos, de empresas que não deram certo, hipóteses não confirmadas. Né? É tão importante que hoje você tem um novo tipo de periódico que se dedica a isso. Né? Custos, né? Então é muito custoso, né? Em termos de tempo e dinheiro, tratar os dados. Né? O pesquisador perde cerca de 60% do tempo dele para fazer isso. Né? É muita coisa. Criar coleções, limpar os dados, processar, né? Publicar, é muito complicado. E o cara não é recompensado por isso. Então ele prefere publicar o periódico, o artigo periódico, que vale ponto. Né? Tá? Custo, vantagem competitiva. O cara quer publicar o máximo que ele pode. Né? Publicar artigos periódicos, né? Baseado nesses dados, o máximo que ele puder. Né? Depois ele abandona os dados, coloca no pendrive e não compartilha. Né? Tá? O cara tem um medo muito grande dos dados devem ser erroneamente interpretados. Né? E assim, a dificuldade, principalmente na área de medicina, por exemplo, a dificuldade de garantir a privacidade dos dados. O cara tem muito medo disso. Né? Essa aqui é uma visão geral. Né? A gente foi mais adiante nisso, né? e trabalhou, né? Numa taxonomia de motivos, né? Mais específica. Não vai dar tempo de a gente olhar aqui, eu vou passar só direto. Né? Mas assim, é isso aqui. Né? Cerca de 50% dos dados não são publicados, são invisíveis. Né? Não aparecem em lugar nenhum. São no pendrive ou na gaveta do pesquisador. Tá? E a gente viu que tem motivos individuais, né? Personalidade, atitude dos caras, né? Disciplinares, atitudes disciplinares, organizacionais, de infraestruturas e políticas. Né? A gente tem esse monte de motivos aqui. Né? Aí, tá? Acho que uma coisa super importante é esse poder ordenador das agências de fomento que exigem plano de gestão de dados e das revistas, que agora exigem que você publique seus dados em algum repositório. Né? Porque elas têm disciplinares, barreiras nacionais, né? E a gente tem essas questões políticas, né? Que começam lá em cima, né? As diretrizes internacionais, vai descendo, olha só, ética, produção intelectual, responsabilidade legal, política mandatória, financiamento, tal, vai descendo aqui, até aqui no nível de repositórios, até um nível de disciplinar. Né? Essas políticas vão se ajustando a essas comunidades específicas, né? Com um monte de intervenientes aqui, né? De ordenadores aqui, que continuam essas políticas. Entendeu? Quanto tempo? Não, olha só, e aqui eu tenho, pessoal, aqui, os motivos, aqui, ó, umas necessidades, motivos pessoais, né? Que vão de oportunismo aos pesquisadores a medo do cara analisar os dados e descobrir erro do pesquisador. O cara tem muito medo disso. Quando ele revela os dados, ele revela como a pesquisa foi feita. Né? E aí, tempo de recurso, né? Falta de conhecimento das tecnologias para compartilhamento, resultados que não eram certos, e assim por diante. Né? Então a gente tem uma série de motivos pelo qual, né, o pesquisador da cauda longa não publica seus dados, né? Essa visibilidade. Então a gente tem que criar infraestruturas para contornar isso. Né? E aí volta aquele assunto. A gente não tem que focar a nossa atenção para os repositórios. Né? O repositório é um subsistema de um sistema mais amplo, né, que faz esse monte de serviços aqui, né, tá? Mas que
precisa também se preocupar com coisas como a visibilidade do pesquisador, né? A visibilidade, a citação, o reconhecimento, criar espaços de colaboração, de trocas de coisas, de conhecimento, né? Dar crédito ao autor, né? Né? Criar a memória dinâmica, né? Da instituição, né? Criar serviços inovadores. Né? A gente percebe que os repositórios, as plataformas legais, elas têm serviços muito talhados à comunidade, serviços bacanas, entendeu? Que o pesquisador admira. Né? Então, assim, uma grande crítica que a gente tem hoje em relação aos repositórios nacionais é que eles não têm serviços. Eles não têm serviço. Tem uma submissão, um acesso que é muito precário, né? Entendeu? Não tem coisas legais ali. Tanto é que agora é um esforço, né, para se criar uma nova geração de repositórios que tenham um grau de serviço. Mas isso é possível se eles estiverem próximos das comunidades, das disciplinas. Okay? Essa é uma questão fundamental. Né? Né, consiga cobrar a questão de ética, privacidade, planejamento e faça capacitação. Né? O pesquisador precisa de capacitação, o cara que vai gerir dados precisa de capacitação. Então, vocês veem que a ideia da plataforma, né, é mais ampla do que a ideia do repositório, é simplesmente um mecanismo, né, que está incluído aqui, um subsistema que está incluído aqui, nesse monte de coisas aqui. Né? Eu vou dar uma pulada em algumas coisas aqui. Então, aqui, essa questão que eu já falei para vocês. Né? Tá? Bem, aí eu vou pular isso aqui, a Lona vai falar sobre isso depois. Né? Uma coisa importante nessa complexidade da gestão de dados é que os dados, a maior parte dos dados não é exatamente útil no momento em que é coletado. Não é como uma tese, como um livro, né, que você pegou lá e catalogou e pronto. Os dados, né, eles vão se transformando junto com o processamento. Né? Começa aqui com estudo científico, dados brutos, processamento, análise, um monte de coisa. E esse fluxo, tem duas coisas. Ele pode ser um estudo complexo, ele precisa ser registrado porque os dados são de proveniência, que é esse conceito que tem lá da tecnologia, que é muito importante. Você tem que registrar um histórico da geração desses dados, né? Com metadados específicos, claro. Tá? E você tem que. Esqueci o que eu ia falar. Não sei mais. Sim. Já sei. E esse fluxo aqui não é um fluxo padronizado. Não é um fluxo que você vê esse fluxo aqui, olha, assim que funciona. Não, cada comunidade, cada disciplina, cada laboratório tem seu próprio fluxo. Né? Esse é um problema complexo na área nuclear, por exemplo, que é formado que é uma área multidisciplinar, você tem que trabalhar em cada fluxo de cada área, de cada laboratório, de cada grupo de pesquisa. Né? Então, a gente tem essa complicação. Né? Isso aqui é um exemplo. Então, assim, é necessário compartilhar muito mais do que os dados finais para a pesquisa reprodutiva. Eu preciso compartilhar a trajetória de erros e acertos, né? Até o final. Né? Então, aqui, a gente tentou montar aqui um fluxo padrão aqui, né? Incluindo aqui as questões de publicação em data papers, as análises e tal. Mas isso aqui é uma ficção nossa, para ajudar a gente dar aula e compreender como isso funciona. E aqui a intervenção de área de informática, de informação e tudo mais. Né? Isso é legal, esse exercício aqui, né? Fazer esse enquadramento do fluxo genérico, né, que sirva para todas as coisas. Evidentemente que é assim, os modelos não funcionam, mas são necessários. Né? Não funciona, mas é necessário. 5 minutos, vamos lá. Tá, aí eu vou pular isso aqui, ó. Outra coisa complicada é que são objetos complexos. Né? Os dados são objetos complexos que precisam ser preservados, precisam de plano de preservação para isso. Né? Okay? E essa complexidade é crescente. Né? Você tem várias camadas que você tem que preservar. Né? E aí você tem texturas de repositórios confiáveis, né? Que é uma coisa que está se trabalhando muito agora, lá no CONAR e tudo mais. Né? E a coisa fundamental aqui é que a gente precisa dos metadados. Né? Porque assim, pessoal, os dados não falam por si próprios. Você tem um livro, uma tese, um artigo,
Está lá escrito o que ele é, está escrito o que ele é. Né? Você leu lá os dados, você sabe o que ele é. Mas os dados, às vezes, é só isso aqui, um monte de número, um monte de coisas, né? Um monte de texto, um monte de letras. Né? Eles precisam ser documentados, né? Eles precisam de informação de representação, de significado, semântica, estrutura a eles, entendeu? Então, essa é a questão complicada. E essa, né? Esse cara aqui é o Gray, né? O cara da área de informática, né? Que criou, né? os transportes da Science. Né? Esse cara é quase, ele era na computação, mas ele achava que a bioeconomia iria resolver essas questões todas. Né? É muito interessante, ele fala assim, olha, a informática está cabendo cada vez mais bioeconomia. Olha só uma coisa interessante. Né? Ele fala o seguinte, dados de pesquisa são incompreensíveis e, portanto, inúteis, a menos que haja uma descrição detalhada e clara de como, quando eles foram obtidos, de como os dados derivados foram produzidos. Então, eu tenho que detalhar com metadados e com documentação. Essa documentação varia muito, pessoal. Essas coisas aqui, né? Para eu ter proveniência dos dados. Né? Entendeu? Então, a gente tem um negócio que se chama de metadados disciplinares, que é metadados de cada área específica. Né? E esses metadados são muito importantes, porque ele documenta os processos todos, instrumento, resolução, unidades, a limpeza, tudo mais. Né? Olha, né? Então, nós temos essa aqui, ó. Metadados disciplinares, gerais e documentação, caderno de laboratório, caderno de campo. Deve ser 1 minuto agora, né? Por quê, pessoal? Então, vou pular aqui agora tudo isso aqui. Os dados são versionados, né? Versionados, né? Prioridade, tá? Bem, e tudo isso aqui para o reuso, né? Mas o reuso também é uma coisa complexa. Olha o que a Borgman falou. Gerar, capturar, gerenciar coleção de dados para uso corrente e futuro não é um desafio trivial. O reuso não é um desafio trivial. A gente pensa que vamos colocar um dado lá e ser reusado. Nada disso. As atividades que são locais e tácitas são locais, são comunidades. Tem que se tornar globais e explícitas. Então, você pegar o conhecimento do seu laboratório específico e tornar global isso. Né? É uma complexidade. Né? É só tá com problemas. Né? Então, aqui, a física em prática, a terminologia, tem um monte de coisa que você tem que fazer a interoperabilidade. Não é só a interoperabilidade tecnológica. Né? Tem um grau de interoperabilidade aí muito grande que tem que ser levado em conta. Né? Bem, eu vou acabar aqui já. Tá? Então, a gente tem que ter os dados ferros, mas a gente acha melhor os dados maneiros. Né? Aqui não sei como é que é, mas lá no Rio é maneiro. Aqui é pai dela, não? São Paulo é da hora. Da hora, São Paulo é da hora. A gente já criou aqui o conceito de fé e fez o dado maneiro. Né? Aqui, pessoal, a gente tem que contornar isso, incentivando a capacitação, financiamento e tudo mais. Né? Tá? Eu vou pular aqui. Mas hoje a gente tem um monte de novas formas de publicação, né? Incluindo os data papers, né? que publicam descrição, dados negativos são publicados em revistas específicas, publicações ampliadas, e cadernos laboratórios, né? que você vai fazendo as experiências, gerando dados, e ele volta para a internet imediatamente. Né? Okay? A gente escreveu um artigo sobre isso aí, falando sobre as gerações de laboratório, que é muito legal. Tá, então, acabou, é isso aqui. Então a gente tem que sair dessa plataforma genérica aqui, que tem origem top-down, que é a da reitoria, e sem curadoria, sem preservação, sem recuperação, sem serviço, metadados genéticos, e ir para a plataforma disciplinar, cultura disciplinar, serviços específicos, custos precisos, e assim tudo de bom. Né? A gente tem que tentar chegar nesse ponto aqui. Obrigado. Desculpe. Alguém tem alguma pergunta, alguma interação? Por favor. Vai falar daí? Posso? Se apresenta de onde é e o teu nome. Meu nome é Marcelo, como disse, sou bibliotecário e mestrado no PPG agora com a FMIA. Eu queria perguntar para o Sayão, não pergunta. Sayão, obrigado pela
palestra muito interessante, muito legal. E cada vez que eu assisto, assim, tem uma pergunta, uma ideia, né? Então, como é que você vê essa questão dos repositórios a nível institucional? Se eles são trabalhados a nível de domínio, quer dizer, a gente não tem ali profissionais de quantidade para trabalhar nessa especificidade. Isso. E se a gente trabalha multidisciplinar, tem esse problema que você apontou. Então, como é que seria no atual voltar aqui um pouquinho. Brasileiro isso? Como é que significaria? Olha só, essa questão delicada. Porque o que a gente vê é que a gente precisa de capacitação. Até isso aqui, né? Aqui, olha, que uma das formas de a gente revelar esse dado é a capacitação do bibliotecário de dados, cientista de dados e do próprio pesquisador. O primeiro cara que faz a indexação dos dados é o pesquisador, lá no laboratório. Hoje a gente tem ferramentas para isso. Né? O cara vai gerando os dados e já vai catalogando, já vai gerando metadados. Né? Então, é um cara importante nesse elo. Né? E a gente tem um monte de papéis, né, nessa gestão, mas o papel importante hoje é do bibliotecário de dados, que além de aprender a tratar dessas generalidades, ele tem que ajudar o pesquisador. As bibliotecas de pesquisa têm que criar os cursos de gestão de dados, pesquisa, para o cara poder formular esse plano, tem que apoiar o cara na indexação dos dados que ele gera. Parece que é assim. Agora, tem outra coisa que eu queria te falar, é o seguinte, é que a ideia aqui, tinha até uma conclusão, mas eu não vou falar. É que você não tenha um repositório institucional, você tenha vários repositórios institucionais, olha, e até aqui você tem sub-áreas, olha. E você tem aqui, olha, que tem linguagens específicas, que você possa ter aqui um portal de periódicos. Você não tem portal de periódicos, você tem um portal de repositórios ou de bancos de dados, sistemas disciplinares, dentro da universidade. Né? Então não adianta você fazer um repositório para a sociologia e outro. Não adianta você juntar dado de sociologia com física de partículas, ou com estado sólido. Você tem que criar esses repositórios específicos e criar, digamos, camadas para fazer probabilidade no nível geral, porque a gente também não pode criar silos, silos de dados. A gente tem que criar estruturas que possam conversar e gerar pesquisas interdisciplinares. Isso é uma coisa importante. Não sei se eu te respondi, mas... Ok? Obrigado pela pergunta. Boa tarde, eu sou do Guilherme, sou da UFMR. Esse primeiro modelo, do cemitério dos dados, a gente sabe por conta da quantidade de repositórios que realmente não chegam a executar serviços e etc. Sim. Mas a minha dúvida no desenho de baixo seria então esse repositório como plataforma, correto? É pensar nessa integração desses vários repositórios construir uma plataforma. Exato, que seria isso aqui. Na verdade, existe um exemplo já dessa plataforma de vários repositórios que fazem então essa proposta dessa nova gestão? Porque eu não sou muito dessa área, por isso que eu fiquei interessado. Não, olha só. Se já saímos do plano da ideia, já tem alguma coisa. Sim, porque essa sim, vamos fazer assim. Esse negócio aqui é muito complicado. Você criar essa interoperabilidade semântica entre os vocabulários dessas áreas aqui. Mas aqui você preserva, né? Você faz pesquisas específicas, tem serviços específicos, né? E ao mesmo tempo você preserva uma interdisciplinaridade, né? Pesquisa genérica, você pode fazer pesquisa genérica nesse nível aqui. Né? Mas esse repositório como plataforma, ele existe? Se existe como... Fisicamente? Não, sim, tem instituições que praticam essa situação, porque, na verdade, o que a gente percebe hoje é que os sistemas de gestão de dados, né, não diria nem plataforma, nem repositórios, né, eles precisam ter essa ligação comunitária para poder prestar serviços. Né. Dada a heterogeneidade dos dados, a diversidade, é impossível você criar um repositório genérico
serviços talhados, gestão específica. Né? Isso cria a necessidade de você trabalhar nessa direção. Você ter repositórios, banco de dados ou sistemas disciplinares que se juntam no nível semântico, formando um portal de repositórios. Okay? Essa é a ideia. Essa ideia é praticada. Né? Mas tem muita coisa de pesquisa ainda aí. A gente viu hoje aí nas palestras de manhã cedo, né? Essa questão de você harmonizar essas linguagens é muito complicado, né? De tornar o que é local e explícito em global, né? Tácito, né? O que é tácito e local e em global e explícito, né? Essa é a questão delicada, essa é a questão de pesquisa também. Okay? Tem como você botar só naquela, quando você cita um periódico negativo, dos dados negativos, que tem periódico publicando? Então aqui, ó, dado negativo é dado. Por quê? Aqui o cara, aqui até uma história de quadrinhos aqui. Eu fiquei um ano testando esse experimento e não deu certo, tá? O cara, como um ano? Né? Eu já fiz isso, você não viu o meu resultado? Não. Você não publicou? O cara, pô. Então, aí publicou onde? Tem um exemplo. Sim. Então hoje você tem periódicos científicos que investem na aplicação de que não deu certo em diversas áreas. Isso é super importante para a ciência hoje. Né? Aqui, ó. Aqui, ó. E você vê que tem muitas coisas na área de biomedicina, não é? Isso torna uma tendência. É claro que a ciência é voltada para o sucesso, para o produto final, para a descoberta. Né? A ciência é gloriosa. Então, é muito difícil fazer com que o cara publique seus dados negativos, dados que não deu certo. O cara conduziu a pesquisa legal, se a hipótese for confirmada, não pode publicar isso. A gente não aceita isso, essa lista específica. Ok? Respondido? Sim. Perguntas difíceis não, por favor. Boa tarde, Ismaeli aqui da UFPB mesmo. A minha dúvida, colocação está aí dentro da questão que você estava acabando de falar, que é sobre o sumiço desses dados que a gente enxerga na cauda longa ou deixa de enxergar na cauda longa. Pensando numa economia, numa balança de investimento, nessas pesquisas que a gente tem na cauda longa, haveria possibilidade dessas pesquisas que são desenvolvidas na cauda longa, delas irem para o topo? Sim. Cara, seria uma forma de incentivo para que você publicar. Não, isso é uma coisa interessante. Toda cauda longa deseja se transformar na cabeça. Né? Então, as plataformas seriam uma forma? Sim, exatamente. Isso é interessante porque volta a questão. Esses repositórios legais, eles nascem de 2, 3, 4 pesquisadores que começam a criar estruturas bem personalizadas, né? E essas estruturas vão crescendo, vão se transformando em estruturas maiores, vão se subdividindo e viram, digamos assim, céu de dados, entendeu? Uma coisa super importante são os serviços. Você vê que hoje em dia os pesquisadores preferem o ResearchGate do que o repositório, porque o ResearchGate tem um monte de serviço. Avisa o cara quem citou, avisa quem está publicando igual, sei lá, localiza lá o coautor, faz um monte de coisas, os projetos, até emprego, né? E você não tem isso nos repositórios multidisciplinares. Né? Por exemplo, uma coisa super importante é saber quem reusou meus dados. Né? Quem reusou os dados. Então você tem repositórios, né? Plataformas, que avisam o cara de olha, seus dados foram usados pelo grupo tal. Né? Isso é super importante. Né? E você tem, por exemplo, plataformas que só trabalham só com modelos. Né? Eles não são disciplinares, eles trabalham com modelos específicos de biologia, modelos matemáticos. Né? Então eles têm uma especificidade muito grande. Então, se você entrar no repositório desse tipo, você vai ver que tem um monte de serviços. E aí não é um repositório, é um banco de dados com a modelagem específica, né? Para aquela situação. Então, você tem razão. Os repositórios que nascem na comunidade, eles vão crescendo e acabam virando grandes sistemas, né? Como o genoma, por exemplo. Né? Ok? Obrigado aí pelas perguntas.
contribuição. Obrigado.